Agora, aí eu posso falar de cátedra, viu? Eu posso falar de cátedra. Eu sei bem como funcionava o sistema antes do computador. Porque quando eu comecei a advogar, não dei risada, não, Ricardo, não Era dei na risada. máquina de escrever ainda. Quando eu comecei a advogar, era na máquina de escrever. Eu lembro, o primeiro computador do escritório foi comprado em 1993. Tá vendo aí? E 93, primeiro computador do escritório, ele sempre 1993. à frente, porque Em não era uma 1993 a gente realidade. comprou o primeiro computador, certo? São aí 30 anos, né? São É. 30 A anos. Então, internet assim, chegou em há, 93 também. há 30 anos atrás foi quando a gente comprou o computador lá para o escritório, 1993. Antes, e, óbvio, e não havia. Só que a gente, quando comprou o computador, não tinha internet ainda. Né? Não tinha internet. A gente usava o editor de texto era o WordStar, né? Você tinha, era o Word, acho que era o WordStar, era alguma coisa assim, acho que era o WordStar, salvo engano. Eu já tinha vivência com o computador porque eu trabalhei, eu comecei a trabalhar aos 17 anos e eu cheguei a trabalhar um período no CPD a época era a Federação das Escolas Superiores de Ilhéus Itabuna, que depois virou ESC. Então, eu trabalhava com CID PC 501, era nos disquetes ainda, eu ainda peguei aquele monitor AMBA, disquete, etc. E no escritório, quando eu comprei computador, a impressora era impressora matricial, sabe? Então, você também guardava as coisas em disquete, você tinha um disquete que você colocava. Mas a jurisprudência, o que que a gente fazia? A gente tinha assinatura de periódicos. A gente, Revista, né? exatamente. Então a gente tinha assinatura de periódicos que a gente esperava receber para acompanhar ali as decisões dos tribunais. E é como você disse, hoje o acompanhamento é em tempo real. Hoje o cidadão, ele acompanha um julgamento no Pelo STF em tempo YouTube. real. Ele consegue acompanhar, né? Então você vê as coisas acontecendo, você vê uma decisão antes da publicação. Percebe? Antes a gente esperava publicar uma decisão, o periódico divulgar, né, daquela revista e meio físico para que a gente tivesse acesso. Hoje não. Hoje você toma conhecimento de uma decisão do momento em que ela está acontecendo. Do momento em que ela está acontecendo. Isso é muito importante, isso democratiza o conhecimento. E eu acho que você fez uma fala aí muito importante, Hermes, que é a questão da atualização constante do estudo, que não pense que a inteligência artificial vai substituir o seu trabalho, o seu modo de pensar, não. Até porque, e até quem critique esse termo de inteligência artificial, porque nada mais é do que algoritmo programado por um humano e ele vai buscar similitude e padrões para buscar a informação, ele extrai informação, né? Ele faz um filtro das informações porque ele é programado para isso. Mas, óbvio, só o humano tem essa capacidade de pensar e tomar decisão rápida de acordo com o que acontece. Quer dizer, o computador ele é programado, ele só sabe reagir para aquela situação para a qual ele foi programado. O ser humano ele consegue reagir diante do inesperado, tá? Então esse é o papel do advogado. Por isso que eu aqui até fiz E a advocacia tem que ter um cuidado com o chat GPT. Sobretudo com pesquisa de jurisprudência, né? Porque a depender do comando que você der a ele, ele pode criar uma decisão para você que não existe, né? Já tiveram alguns casos, inclusive o Tribunal Superior Eleitoral multou um advogado que utilizou o ChatGPT para poder produzir uma petição e ele levou a informação que não era condizente com a realidade, né? Em alguns casos também nos Estados Unidos, então é preciso ter um cuidado na utilização. E o advogado ele tem também uma responsabilidade técnica e pessoal do que ele está utilizando eventualmente numa petição que é levada, né, ao Poder Judiciário. E só um detalhe, vocês sabem disso também. A pandemia, ela evidentemente nos trouxe várias questões ruins, né? Perdemos várias vidas, várias pessoas. Mas, por outro lado, em razão da pandemia, nós tivemos uma aceleração da virtualização de vários atos processuais e tivemos finalmente também a aplicação de algumas normas que já se encontravam previstas no Código de Processo Civil. Por exemplo, aqui o Estado da Bahia, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, hoje permite que o advogado que esteja do interior, ele faça sua sustentação oral de maneira virtual, na sessão híbrida, né? Então, o advogado está lá em Barreiras, está lá em Juazeiro, está lá em Ilhéus, ele pode exercer a sua advocacia, pode realizar uma sustentação oral de um processo que está sendo julgado
aqui pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Aí você vai dizer, Hermes, isso impactou no mercado da advocacia? Impactou, porque às vezes o advogado que está lá no interior, ele vai preferir ele mesmo fazer a sustentação oral dele. Mas, por outro lado, também você ampliou o acesso à justiça e você está permitindo que o advogado do interior também tenha uma militância nos tribunais, né? Democratizou Democratiza, também, né? exatamente. Então, na verdade, o mercado, isso é a realidade da advocacia, ele vai se adaptando, né? E o advogado, ele precisa também se adaptar conforme a realidade social.